Seja bem-vindo. Está começando Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Deus hoje está nos restaurando, mudando nossa condição. Grandiosa obra sem tamanho é colocada em nossas mãos. O nosso tempo então remindo, vivamos para o Senhor. Sigamos firmes, decididos a trabalhar com mais vigor. Dias mais sábios. 19 de maio. O filho sábio. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 15, 20. No tocante à relação entre pais e filhos, não podemos negar que a sociedade atual encontra-se em conflito. Houve muitas críticas à educação à moda antiga, considerada extremamente repressiva. Porém, isso deu lugar a uma educação extremamente liberal, em que a criança é tratada como um rei no trono, pois ela não pode ser contrariada para não causar traumas. Dessa forma, os pais se esqueceram de seu papel de educadores dos filhos. Não se pode mais repreender ou castigar os filhos, pois tudo gera trauma. É óbvio que temos de condenar os maus tratos. Os filhos precisam conhecer o amor, a amizade, o respeito, mas também precisam conhecer os limites que têm que respeitar em sua relação com outras pessoas, preparando-os para a vida em comunidade. A maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Os filhos acham que os pais só sabem proibir, e os pais acham que os filhos só querem permissão para fazer o que querem. Isso gera a dificuldade dos pais em afirmar a sua autoridade, e os filhos reclamam que os pais nunca entendem o que esperam. Entre cobranças e acusações mútuas, o que ambos realmente querem é se sentirem amados uns pelos outros. Nosso Deus nos trata como a filhos. Ele corrige e disciplina a quantos ama. Por outro lado, Deus é amor, enviou o seu Filho amado ao mundo para vivermos por meio dele. Somente por meio do amor de Deus é que saberemos como cuidar dos filhos, educando-os na palavra de Deus e guardando-os na vida da igreja. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta a atingir. Continuar, sim, perseverar, Sim, vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não retroceder. Os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio, e todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, pela eternidade. mesmo com um só talento, jamais o vamos enterrar, pois da igreja aos reinos. A palavra profética está prestes a ser liberada, e ela vem como um rio de vida, trazendo direção, consolação e renovação para você. Com servos bons, fiéis, prudentes, devemos o Senhor surgir. Seguimos agora com a continuação da mensagem. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Continuar, perseverar. O que é santificação? Santificação tem a santificação posicional e a santificação disposicional. Então, o que é santificação posicional? Você era do mundo, não é? Como todo mundo, andava no caminho da perdição, pecado. Mas um dia, você creu no Senhor Jesus. E pela justiça de Cristo, Deus se justificou e não só te justificou, te santificou. Sem você ter feito nada, você só creu. Essa justiça é posicional. O que quer dizer posicional? Você estava na rua, é comum. Agora Deus te colocou em um lugar especial na igreja. Ele te colocou em Cristo. Você
trocou de posição. Vocês entenderam? Os animais no campo são vulgares, são comuns. Mas quando um animal escolhido para entrar no templo e ser sacrifício, esse animal que era comum foi santificado posicionalmente, mudou de posição. Então, essa é a justificação posicional. Todos nós recebemos a santificação posicional. Hoje nós temos, a posição nossa é santa. Mas não quer dizer que todos os elementos aqui dentro são santos. Então eu preciso trabalhar na disposição, na minha parte interna. Eu preciso santificar-me totalmente. Aí que vem, como é que faz isso? Hein? Efésios 5. Isso aí não ensina lição sistemática não, viu? Não ensina não, tá? Por isso, irmãos, você tem que aproveitar essa palavra viva, tá? Efésios 5, como fala? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por ela. Que história bonita de amor. Romeu e Julieta. Essa história? Se entregou por ela, morreu por ela. Que coisa romântica. Não, mas ele morreu com uma finalidade muito elevada. Não é supor uma história de amor. Ele morreu para quê? Ele se entregou por ela para quê? Para que a santificasse. Cristo não pode se casar com a igreja se a igreja não for santificada. Como é que um ente santo que é Deus pode se casar com a igreja não santa? Então, Deus precisa nos santificar. O que é santificar? Nos colocar a vida santa, natureza santa de Deus em nós. Mas nós estamos já cheios de natureza pecaminosa, cheios de natureza do velho homem. Como é que faz? Aí nós precisamos de uma lavagem. Como aspira a corça pelas águas correntes. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, porque a água corrente me lava. A água corrente remove os elementos naturais do pecado, da morte, do velho homem, da velha criação, não é isso? Eu ainda sou muito duro, muito natural, não é isso? Deus está limpando de mim esses elementos e colocando no lugar que tira, está colocando o quê? Pela palavra, está colocando a sua vida santa, sua natureza santa. Então, através da lavagem de água pela palavra, através de Deus tirar os elementos não santos e colocando elementos santos de Deus, nós estamos sendo santificados. Não estão fazendo imersão para nada. Não estamos entrando na palavra, inculcando a palavra no coração para nada. Não estamos dormindo com Deus, acordando com Deus. Não estamos fazendo isso por nada. Nós estamos fazendo isso porque Cristo deseja nos santificar. Essa é a santificação disposicional. Disposição, a parte interna nossa. Tá? A gente tem que extrair cada princípio, cada lição básica, através do falar vivo do Senhor. Senão você nunca saberá aplicar a palavra. Se você só está acostumado a um ensino sistemático, você não saberá aplicar a palavra viva no seu dia a dia, certo? Então, nós precisamos ter essa disposição de extrair riquezas, princípios espirituais e também lições básicas da verdade do Senhor. Então vamos lá, versículo 1, capítulo 26 de Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vocês sabem que Abraão teve uma experiência dessa? Ele estava em Canaã e veio fome à terra. Ele, para poder ter o que comer, desceu ao Egito. Tá? E apesar de ter feito coisa errada lá, ele mentiu, falou que a sua mulher era sua irmã para não ser morto, mas Deus ainda assim o abençoou. Saiu do Egito muito, muito rico. Só que apareceu o Senhor e disse para Isaque: Isaque, você não vai ser como seu pai, não. Você não vai descer para o Egito.
Tá? Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Abraão, ele desceu, mas Deus apareceu a Isaac antes e disse para não descer. E onde fica Gerar? É onde Abraão finalmente se estabeleceu por mais tempo. Eu tinha comentado que Abraão era um peregrino na terra da promessa. Deus lhe prometeu aquela terra, mas ele não tinha propriedade nenhuma, não tinha onde pôr os pés. Então ele vivia de favor. Ele ia para cá, ia para lá, tal, até que ele se estabeleceu em Gerar, a terra de Abimeleque. E quem era Abimeleque? Era um rei em Gerar. Era o rei dos filisteus. Tá? Então, naquela terra, Deus então preparou uma situação que Abimeleque disse para Abraão: Abraão, você não precisa ir para lugar nenhum. Fica aqui, escolha a melhor parte dessa terra e se estabeleça. Então é a primeira vez que alguém da terra lhe convidou para se fixar ali, porque Abraão não tinha propriedade de terra. Então finalmente ele se estabeleceu em Gerar, ao sul de Israel, e Isaac estava morando ali. Então estava em Gerar. Aí então em seguida, olha só a confirmação da promessa que Deus deu a Abraão. É aí que eu quero aproveitar e falar um pouco. E vocês podem extrair lições básicas maravilhosas daí. Qual é a confirmação da promessa de Deus? Qual é a promessa, afinal de contas, a promessa que Deus deu a Abraão? Qual é o conteúdo? Tá? Então vamos lá, vamos relembrar aqui. Versículo 3. Deus disse para Isaac habitar na terra em Gerar, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Tudo tem que se iniciar com a bênção de Deus. Se Deus não nos abençoar, irmão, nada vai prosseguir, nada vai prosperar. Então nós precisamos, o homem precisa desesperadamente da bênção de Deus. Mas quando nós falamos em bênção, o homem só pensa em ter muito dinheiro, né? Ter saúde, bem-estar, boa família. Não, a bênção, irmãos, é, na verdade, quando Deus abençoa o homem, é para o homem fazer a vontade dele. Então, aquele homem que faz a vontade dele, aquele homem que é submisso a ele, obedece a sua palavra, a bênção de Deus está sobre ele. Da mesma forma, nesse mesmo princípio, você quer ter a bênção de Deus em toda a sua vida? Quem não quer? Eu quero. Mas para isso, qual é a condição? De nós vivemos exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ter esse mesmo coração de Abraão. O dia que ele achou Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, ele disse: a ele vou servir. Eu não tenho mais nenhuma outra ambição, não preciso de mais nada. Não anseio ter bens na terra. Ainda que Deus lhe deu muitos bens, Deus lhe deu muito gado, muitos rebanhos, muito servo, muita serva, e ele se tornou um homem riquíssimo. Mas essas coisas não tomavam seu coração. Ele sabia que tudo aquilo que Deus deu para Abraão era para servir a Deus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Você tem um coração correto. Você ama Deus, só quer servir ao Deus, só quer ser útil para Ele fazer a vontade dEle. Usar você como um canal, você vai ter a bênção no Senhor por toda a sua vida, acredita ou não? Ainda que tenha situações difíceis, como todos nós precisamos ter, depois nós vamos falar, entrar em Jacó, você vai ver o quanto você precisa de passar por sofrimentos para poder ser transformado, né? Então nós ainda somos muito naturais, nós precisamos passar por situações difíceis. Ainda, irmãos, que não passemos por toda situação difícil, Deus é conosco. Ele nos conduz. Mesmo no momento parece que você fala, não, essa rua é sem saída, não tem mais saída. Isso é o fim da minha vida. Deus providencia um livramento. Porque você é o abençoado do Senhor. Por que você é abençoado do Senhor? Porque você é aquele que faz a vontade dEle. Você dispôs o seu coração para fazer a vontade, para servi-lo. Irmãos, é isso. Então não quer dizer que você está bom, você não vai prosperar,
na vida, não estou dizendo isso. Não é prosperar na sua profissão, não é prosperar no seu estudo, você não é prosperar na sua família, não estou dizendo nada disso. Deus vai te dar tudo isso, acredita? Mas mesmo que Deus te dê tudo isso, você não põe coração nessas coisas. Porque o objetivo seu é servir a Deus, para ser útil a Deus. E assim Deus vai te abençoar até o último dia da sua vida, acredita? Então eu quero a bênção do Senhor, espero que você também busque a bênção do Senhor. Né? Então, serei contigo, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, Isaque, com essa palavra, ele ficou em Gerar. Então, irmãos, a partir daí, quando você quer a bênção do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. O Senhor manda você ficar, você fica. Manda você ir, você vai. Então, é assim que funciona. Então, que bênção é essa e para que essa bênção de Deus? Gênesis 1:28. Você sabia que todas essas bênçãos que Deus deu para Abraão agora transferiu para Isaque, está já aqui quando Deus criou o homem. Então não é algo exclusivo de Abraão. É que o ser humano perdeu com a queda de Adão e agora Abraão recuperou. Deus deu para Abraão. Essa mesma bênção foi dada quando Deus criou o homem. Você já tinha originalmente. Então Gênesis 1, versículo 28, vou repetir. E Deus os abençoou. É a bênção de Deus. Quando você foi criado, Deus já te abençoou. Agora, que bênção é essa? Que bênção é essa? Para que serve essa bênção? Não é você ter muita saúde, não é só isso. Essa bênção é para quê? Ainda é para Deus. Para você ser útil na mão de Deus, para fazer a sua vontade. Então, dentro dessa bênção, o primeiro item é sede fecundos e multiplicai-vos. Quer dizer, sede férteis e multiplicai-vos. Deus quer fruto. Deus quer que sejamos frutíferos, tá? Não só fisicamente, mas é principalmente para fazer a vontade de Deus, produzir fruto para Deus. Você já imagina, Deus nos criou com essa bênção e com essa finalidade, e eu vivo aqui no mundo, não sirvo para Deus, não produzo nada para Deus. Quantos bilhões de pessoas, quase que pouca gente está produzindo para Deus. Então não faz sentido o homem viver aqui na Terra. Não faz sentido ganhar bilhões, milhões, ser milionário, bilionário, ser rico, ser pobre. Não vale nada. É ou não é? Se o homem vive aqui na Terra e não serve para produzir a vontade de Deus, não presta para nada. Por isso, irmão, vamos fazer com que a nossa vida tenha sentido. Primeiro, irmão, produzir fruto para Deus. Vamos ser férteis. O Senhor quer nos férteis, produzir fruto para Deus, produzir descendência espiritual. Os colportores estão produzindo muitos descendentes espirituais. Nas ruas, encontrando pessoas sedentas, corações abertos, né, para receber o Senhor. Muitos irmãos e irmãs das igrejas também no dia a dia, também pregam o evangelho, não é isso? Muitos através do TCI estão produzindo frutos para Deus. Irmãos, isso é fertilidade e multiplicação. Isso tudo está debaixo da bênção. Bênção de Deus. E isso refere-se à descendência. Produzir fruto significa descendência. Então, da promessa que Deus deu a Abraão, é a bênção e descendência. E a descendência implica em fertilidade e multiplicação. Em seguida, para que fertilidade? Para que multiplicação? É para ganhar terra. Bênção, descendência, terra. São esses três itens. Tudo está debaixo da bênção. Sem a bênção não teria nada disso. Graças a Deus que Deus abençoou, aí vem o quê? Descendência. Para ter descendência precisa de
fertilidade e multiplicação. E para conquistar a terra, precisa de encher a terra e sujeitar-a. Então, a promessa que Deus deu a Abraão, na verdade, Deus já tinha dado na criação do homem. É a bênção, descendência e terra. Deus quer nos dar toda a terra. Não é só um pedaço de terra que você tem, 10 por 20, não. Não é aquela terra, não. Deus quer te dar toda essa terra, tá? Ó Senhor Jesus. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Deus hoje está nos restaurando, mudando nossa condição. Grandiosa obra sem tamanho é colocada em nossas mãos. O nosso tempo então remindo, e vamos para. Continue aqui no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Esmorecer, não retroceder, não. O reino é a meta a atingir. Continuar, Sim, perseverar, sim, vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não retroceder, não. o reino é a meta a atingir. Continuar, Sim, perseverar, sim, vitória certa temos no porvir. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 3. Isaac é reconhecido em Gerar como o abençoado do Senhor. Terça-feira. Ler com oração. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Viver pelo falar vivo do Senhor. A melhor maneira de receber o falar vivo do Senhor não é estudar a Bíblia de maneira sistemática. Antigamente, líamos livros sobre conceitos cristãos básicos, como justificação, objetiva e subjetiva, e santificação, posicional e disposicional. Mas a palavra profética nos dá revelação sobre essas verdades. No Salmo 45, lemos: Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Versículo 13. A filha do rei é a moça escolhida para ser sua esposa. Éramos como uma moça comum na rua, mas um dia o Senhor nos escolheu para fazermos parte de sua noiva, a igreja. Antes do casamento, fomos introduzidos no palácio a fim de nos prepararmos para as núpcias. No palácio, não podemos ficar com nossas roupas maltrapilhas. É necessário estarmos vestidos com uma vestidura recamada de ouro. Essa veste representa a justificação objetiva. Cristo morreu na cruz para nos justificar. Nada fizemos para receber tal graça, apenas cremos. A justiça de Deus nos tirou das ruas, nos trouxe para seu palácio e nos deu uma veste de ouro, indicando que recebemos a vida e a natureza divinas. Uma vez dentro do palácio, a noiva precisa amadurecer para casar-se. No final desta era, nós nos casaremos com Cristo e desfrutaremos das bodas do Cordeiro por 1000 anos. Essa será a maior festa de casamento do universo. Todavia, isso só acontecerá se estivermos preparados. Para se casar, a noiva precisa receber uma segunda veste, uma veste bordada, que representa a justificação subjetiva. Em Apocalipse, vemos que a esposa de Cristo a si mesma se ataviou com linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Portanto, produzir atos de justiça é nossa responsabilidade. Quando imergimos na palavra, pregamos o Evangelho e cuidamos das pessoas. Produzimos atos de justiça e, pouco a pouco, bordamos nossa segunda veste. Justificados por Deus, fomos santificados posicionalmente, ou seja, fomos colocados numa posição santa. Estávamos no mundo, na rua, em um lugar comum, e fomos introduzidos na igreja. Bastou-nos crer e fomos justificados e santificados.
Ser santificado é mudar de posição. Um animal no campo é comum, mas um animal escolhido para ser oferecido como sacrifício no templo é santo, porque mudou de posição. Embora tenhamos recebido a natureza santa de Deus, ainda há muitos elementos impuros em nós. Então, devemos ser santificados disposicionalmente. Nossa disposição deve ser santa. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Sem a santificação não pode haver casamento entre Cristo e a igreja. Como Deus, que é santo, poderia unir-se com algo que não é santo? Por isso, ele se entregou por nós a fim de nos santificar. A santificação ocorre quando a vida e a natureza santa de Deus são colocadas em nós. Somos cheios de impurezas e precisamos ser lavados pela palavra. Como a corça que no Salmo 42 suspira por águas correntes, nossa alma também deve suspirar pela palavra viva, que é capaz de remover o pecado, a morte e o velho homem. À medida que a palavra retira de nós os elementos negativos, ela introduz em nós a vida santa e divina. Assim somos santificados a cada dia. Daí vemos a importância da imersão na palavra. Essa prática inculca a palavra em nosso coração, limpando-nos e santificando-nos. Isso é a santificação disposicional. Essa revelação sobre a cura de nossa esterilidade espiritual, a justificação e a santificação, não é recebida de um estudo sistemático teológico, mas extraída princípio por princípio do falar vivo do Senhor. Se nos contentarmos com um ensino teórico, não saberemos aplicar a palavra em nosso dia a dia. Devemos estar dispostos a extrair as lições básicas, riquezas e princípios espirituais da palavra viva do Senhor. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Mesmo com só talento, jamais o vamos enterrar, pois da igreja aos meios saiamos a negociar. Sejamos fortes, diligentes, em sua obra a servir, com servos bons, fiéis, prudentes, devemos o Senhor surgir. Do inimigo, jamais eu fujo, com o leãozinho, o risco assumo. Do inimigo, jamais eu fujo, com o leãozinho, o risco assumo. Com responsabilidade, não vou mais me esconder, e a divina vontade, logo posso defender, com coragem persevero, toma a frente com ajuda, saio, prego o evangelho, pelo reino a lutar. Quem serve no Espírito, alegre viverá, trabalha no descanso, o rei se trará. Seremos reis com o Senhor. Esmorecer, Não, retroceder, não, o reino é a meta a atingir. continuar, Sim, perseverar, sim, vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não, retroceder, não, o reino é a meta a atingir. continuar, Sim, perseverar, sim, vitória certa temos no porvir. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Vitória certa temos no porvir. Esmorecer, não, retroceder, não, o reino é a meta a atingir. continuar, Sim, perseverar, sim, vitória certa temos no porvir.
Esperamos te encontrar no próximo programa Rios de Água Viva. Agradecemos sua companhia. Que o Senhor te abençoe.